Direto da clínica do Dr. Carlos Quirin, cirurgia plástica, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas mulheres se incomodam, às vezes até meninas mais novas, que é a sobrancelha. E às vezes a gente parte ou para uma micropigmentação, ou para uma sobrancelha de rena, e não é este o problema. Às vezes existe diferença de altura, e a cirurgia plástica pode sim nos ajudar. Não só a cirurgia plástica, como toda essa parte de estética, não é, doutor? O que pode fazer pela nossa sobrancelha, que é a moldura do rosto, não é? Então, como tu falaste, sim, existe a preocupação das mulheres, às vezes, sim, definir o contorno, de ter ela mais definida, e aí se lança molde, claro. Micropigmentação, pintura de rena, existe uma série de coisas no âmbito da estética. Mas assim, às vezes a sobrancelha não está agradando a pessoa e num exame mais elaborado a gente vê que não é só um problema exatamente dos fios ou da sobrancelha, claro, em si. Muitas vezes existem alterações de altura de sobrancelha, arqueamento, tem sobrancelhas que têm um arqueamento mais cansado, a pessoa sente que está caindo a parte, principalmente a parte lateral, às vezes toda ela, que passa um aspecto, um ar assim de cansaço, ou às vezes tem sobrancelhas que tem diferença de altura entre um lado e o outro. Isso aí pode ser corrigido através de alguns procedimentos. Tá. Normalmente a gente olha o todo, como está a estética da região da testa, da sobrancelha e das palmas. Tá? A gente faz uma análise geral. Mas hoje a gente vai falar da sobrancelha. Então assim, ó, existem diversas situações. Algumas pessoas de nascença têm a sobrancelha um pouquinho mais alta para um lado que do outro. Isso a gente pode corrigir com botox. E como é comum a gente ver isso. Muito comum. E às vezes a pessoa não nota, alguém nota, ou nas fotos quando aparece. a pessoa coloca um óculos. Às vezes acontece quando a pessoa, por exemplo, está em repouso ou com um semblante mais tranquilo, a sobrancelha está na mesma altura. Se ela começa a gesticular, o rosto começa a se expressar um pouquinho mais, um lado sobe mais que o outro. Isso pode ficar desagradável. Claro. Com botox normalmente é a primeira escolha assim, para a gente corrigir essa altura. Às vezes a gente pode usar só para corrigir a altura, às vezes já faz o botox em toda a região das rugas de expressão. E um lado a gente faz de uma maneira mais intensa, de outro um pouquinho menos intensa para equilibrar essa altura. Quando o problema é flacidez realmente, tá? Aí normalmente existem plásticas para reposicionar a sobrancelha. A gente pode fazer na realidade um lifting da região frontal, da testa, puxando um pouquinho mais um lado, puxando um pouquinho menos o outro e reposicionar. Nisso a gente pode modificar o arqueamento da sobrancelha também. Tem como modificar o arqueamento? Tem como modificar. A gente não precisa puxar toda a região da sobrancelha com a mesma intensidade. Então normalmente as mulheres acham mais bonita e realmente fica mais bonita quando a metade lateral, a metade de fora da sobrancelha é um pouquinho mais arqueada do que a parte central. Se a gente for ver nas pessoas mais jovens, normalmente é assim que aparece. Às vezes a pessoa vai olhar uma foto de antigamente e vê que realmente a sobrancelha era mais aberta. Tá? Essa parte lateral normalmente cai com o passar do tempo e ela pode ser reposicionada. Existem umas 3 modalidades cirúrgicas para isso, umas cirurgias menores, outras mais amplas, para reposicionar a sobrancelha. E pode ser corrigido também através da passagem de fios. É outra maneira então, assim para posicionar. Muitas opções, não é? Muitas opções. Essa é uma coisa que normalmente entra junto com uma plástica de rosto, com uma plástica de pálpebras. A gente pode também regular o arqueamento e a posição da sobrancelha. Isso aí dá um destaque, dá é sutil, mas o resultado é muito interessante. As pessoas gostam muito desse tipo. Sim, deixa o olhar mais vibrante. Deixa um olhar mais vibrante, deixa um olhar assim, mais rejuvenescido. Normalmente dá a sensação de leveza no olhar. Então, muitas pacientes pedem e a gente tem que analisar cada caso, que técnica que vai se adequar melhor àquele caso. Diz uma coisa, Dr. Carlos, agora assim, para quem vai aplicar um botox, tá? E vai fazer uma micropigmentação na sobrancelha, eu já ouvi falar que a gente tem que primeiro aplicar o botox para depois fazer a micropigmentação. Isso é real? A pessoa tem que saber assim, se é uma pessoa que
normalmente já aplica o Botox. Porque tu vai modificar, né? se ela já costuma aplicar o Botox, o ideal é estar com o efeito do Botox. Tá, já pronto, então, fazer o Botox antes. Se é uma pessoa que nunca aplicou, aí eu sugiro aplicar uma vez, aplicar uma outra vez, tá? Para a pessoa notar que realmente ela vai continuar fazendo aquilo ali, ela gostou, ela vai continuar fazendo o Botox, e aí a pessoa que vai micropigmentar, ela vai gostar de aplicar com a situação que a pessoa já vai no ter. resultado final. É ruim assim, por exemplo, aplicar o Botox e em seguida fazer, porque talvez a pessoa a gente tem que tratar com uma situação mais estável. Não é bom modificar muito rapidamente uma situação para depois fazer micropigmentação. Então o ideal é tratar as rugas e depois fazer micropigmentação. Até porque essa região aqui, ela muda muito, não é? Ela muda até uma expressão, dependendo de como é feito, não é? Então é bom a pessoa ter a situação como ela vai passar os próximos anos para fazer uma micropigmentação, um resultado a longo prazo, que ela vai poder tocar se for caso. Então isso é uma coisa que deve ser às vezes discutida com o médico que faz o Botox. Com certeza, muito obrigada por hoje. Mas semana que vem a gente volta direto aqui da clínica do Dr. Carlos Coelho.